A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nossa atuação é pautada por investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável. Fomos uma das primeiras mineradoras do estado a ter sua antiga barragem de rejeitos descaracterizada pela ANM, além de apoiarmos e investirmos em várias ações sociais. Cedro, na vanguarda da mineração. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Olá a todos e a todas, eu sou Marina Felipe, repórter de ESG da Exame, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parcerias do bem, como iniciativas de colaboração entre empresas podem acelerar a agenda ESG nos negócios para as comunidades. Bom, eu recebo aqui a Luciana Nabarrete, diretora de Pessoas e Processos e Sustentabilidade da Engie Brasil Energia, a Cristiane Alves Ferreira, diretora criativa da Porto Belo, e a Diana Paz, que é head de Negócios e Impacto Social da Exilor Luxo Ótica. Obrigada pela presença, obrigada a todas. Eu queria começar essa conversa puxando aqui com a Luciana o que é essa ideia de parceria do bem quando a gente pensa em negócios, quando a gente pensa em impacto. Como que a gente pode entender como que a Engie Brasil está estruturando isso? Ok. Bom, muito bom dia a todos e todas. Bom dia, Marina. Bom dia, Cristiana. Bom dia, Diana. É um prazer estar aqui para comentar com todo mundo e contar para vocês um pouquinho dessa história. Tá? Puxando um pouquinho pela memória, a gente começou esse processo de parcerias do bem em 2021. A Engie Brasil Energia tem mais de 25 anos de projetos sociais implementados no Brasil, tanto utilizando recursos próprios como recursos incentivados. E em 2021, a gente começou a notar uma necessidade dos nossos clientes e parceiros que entravam em contato conosco para perguntar, olha, eu tenho aqui, estou querendo estruturar uma área de responsabilidade social, ou quero buscar projetos para investir os meus recursos. Vocês têm alguma dica, algo que vocês possam nos dar? Então, como uma forma orgânica, em 2021, um dos nossos clientes nos procurou, e aí a gente, a partir dessa provocação, começou a pensar e falou, olha, tem uma oportunidade aqui, acho que a gente consegue se estruturar bem esse produto, a gente consegue ampliar o alcance dos nossos projetos sociais. E foi o que a gente fez. A gente pegou os nossos projetos sociais de bastante tempo, projetos já estruturados e com resultados críveis, estruturou em produtos sociais e passou a oferecer esses produtos sociais para os nossos clientes e parceiros, para que eles entrassem conosco nesses projetos, ampliando ali o benefício do projeto social em si, né, e também colhendo os frutos desse investimento do recurso incentivado. Então, é uma história, assim, bem interessante. Começamos lá em 2021 com um cliente e agora a gente tem mais de 60 empresas que são parceiras conosco nessa jornada. Acho que seria legal entender o que é um produto social, qual é o exemplo que traz um pouquinho do que acontece de fato. Vamos lá, vamos pegar um exemplo que é bem prático, né? Desde 2011, a gente tem centros de cultura e sustentabilidade, que são equipamentos que a Engie Brasil Energia constrói com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, que funcionam como contraturno escolar em localidades com menos de 100 mil habitantes, tá? Então, a gente constrói esse local, ele tem um auditório, ele tem sala de projeção, ele tem salas de inclusão digital, línguas, espaços para que a comunidade possa usufruir de atividades tanto para jovens e adolescentes, como também para melhor idade. E sempre nesses equipamentos a gente tem uma OCIP, uma ONG, que é responsável pela administração desse espaço.
Então, esse Centro de Cultura e Sustentabilidade, que a gente já tem 6 implementados no Brasil, é um desses exemplos. Então, esse centro ele é criado, ele é mantido com recursos da ENGIE e também de parceiros e traz benefícios para a comunidade. Então, nesses 11 anos de história do Centro de Cultura, a gente coleciona histórias incríveis de crianças que em casa eram crianças muito introvertidas e foram para o Centro de Cultura, acabaram se descobrindo outras profissões. A gente tem histórias, por exemplo, de diminuição de violência infantil em cidades onde o Centro de Cultura foi implementado, obviamente não só pelo Centro de Cultura, mas o Centro de Cultura tem a sua contribuição para isso também. Então, a gente consegue fazer medição de IDH e junto com os resultados de IDEB, por exemplo, para aferir os benefícios do Centro de Cultura. E o Centro de Cultura é um desses produtos sociais, né? E nesse caso aqui a gente tem até o pessoal da Porto Belo, que é nosso parceiro aí no mais recente Centro de Cultura que a gente inaugurou em junho em Trairi, no Ceará. Mas esse é um bom exemplo de o que é um produto social. Queria aproveitar então a deixa e chamar a Cristiane para entender como que a Porto Belo tem olhado essas oportunidades de parceria para o impacto social a partir do negócio. Obrigada, Luciana, aí pelas palavras. Obrigada, Marina, também. Bom dia, boa tarde a todos. Para a Porto Belo, as parcerias são fundamentais, né? No caso específico da ENGIE, é uma parceria até de letramento e de nos ajudar a entender quais são os melhores caminhos para que a gente possa investir os nossos recursos de sustentabilidade com maior retorno. Quando eu falo recursos, não só os financeiros, mas também o nosso tempo, planejamento, investimentos e tudo mais. Então, a ENGIE, com a sua vasta experiência em gestão de sustentabilidade, já com uma estrada bastante longa, já nos ajudou em diversos momentos nesse sentido, seja ajudando a nos capacitar, né? Tem um programa da ENGIE que, se não me engano, se chama Capacitar, né? Que nós já fizemos para entender como utilizar as verbas de incentivo, as leis de incentivo, que isso é realmente bastante importante, porque às vezes a gente encontra projetos que não conseguem recursos, não conseguem apoio, porque eles não sabem como fazer a formalização de um projeto para se candidatar a uma lei de incentivo, né? Além disso, a ENGIE nos ensinou muito na própria gestão da sustentabilidade. Nós temos um comitê de sustentabilidade e como fazer a gestão disso, como gerenciar a ansiedade, né? Porque no mundo corporativo a gente quer sempre resultados muito imediatos e a sustentabilidade, ela é um investimento de longo prazo, né? Principalmente quando a gente olha no S do ESG, a gente tem que entender o ritmo da comunidade que a gente vai ajudar, enfim, a evolução natural, né, das pessoas, daquele grupo e tudo mais. E dentro desse tema que a Luciana citou, que foi o Centro de Cultura de Trairi, está sendo, né, um aprendizado muito grande, porque a Porto Belo, uma das suas unidades fabris, está numa cidade aqui do interior de Santa Catarina que se chama Tijucas, que é próximo a Florianópolis, aonde a gente tem muito próximo uma comunidade bastante carente, que é uma comunidade que evoluiu de uma ação de ocupação de um território, né? Se chama Jardim Progresso. E com o aprendizado da ENGIE nos centros de cultura, a gente formatou também um projeto onde a gente vai ter um centro de cultura nesse local, né? Que é exatamente para que as pessoas dessa comunidade possam fazer a mesma programação que a Luciana estava citando, né? No contraturno, enfim, né? Durante todo o horário disponível, seja para crianças, adolescentes, adultos, melhor idade, enfim, mas que a gente possa ajudar a ativar o potencial daquela comunidade para geração de renda, para aprendizado, para despertar a vocação das pessoas, né? Enfim, para dar uma oportunidade para que essas pessoas possam evoluir socialmente, educacionalmente, enfim. Então, para Porto Belo,
ter a Engie como parceira é fundamental, mas durante a nossa trajetória a gente sempre busca aprender com quem já está fazendo, né? As pessoas já estão na nossa frente, então essa troca é bastante importante, né? E a Cristiane trouxe um ponto importante que eu queria também a participação da Diana quando a gente fala da questão da gestão. Como escolher onde participar, como saber como tem uma adequação do que a empresa faz com o projeto de impacto social. Como que vocês têm olhado para todas essas escolhas e atuado na prática? Bom dia, boa tarde a todas, um prazer estar aqui. Eu sou Diana, eu faço parte do grupo Essilor-Luxottica. A Essilor-Luxottica é líder global de design, fabricação e distribuição de lentes oftálmicas, armação e óculos de sol. Então, a nossa causa, né, a nossa missão social, ela está muito atrelada com a questão do acesso à correção visual. Só para dar uma contextualizada um pouco, são 2 bilhões de pessoas que necessitam de algum tipo de correção visual no mundo, não têm acesso. A visão impacta diretamente 8 ODS, né? No Brasil a gente está falando de 71 milhões de pessoas, e o objetivo da OneSight é eliminar essa baixa visão não corrigida em uma geração. Então, como iniciativa privada, como chegar a tantas pessoas? E aí entra essa questão da gestão, né? Parcerias. Então, quando a gente atua através de parceria estratégica, a gente consegue montar modelos e gerir negócios que nos permitam ampliar esse impacto. As questões sociais, elas são complexas e multidisciplinares. Então, a gente busca parceiros que em que a gente possa atuar para levar o acesso à correção visual dentro do contexto que o parceiro está inserido. Então, por exemplo, a nossa parceria com a Engie está muito ligada à questão do impacto na educação. Então, para a criança, né, ter uma boa educação, ela precisa estar nutrida e precisa ter uma boa visão. Então, a gente busca parceiros justamente que estão dentro das nossas pautas sociais e a gente pode, através dos nossos objetivos, chegar a levar, né, uma melhora de qualidade de vida, no nosso caso é através da visão, que impacta também a educação e outras questões sociais. Então, a nossa gestão de parceria está muito voltada a entender, né, quais são os objetivos sociais dos nossos parceiros e como a gente pode contribuir. A parceria, eu entendo que é muito sobre contribuição, né? Cada um faz uma parte e aí a gente consegue levar um resultado maior e ampliado para todos. E Diana, você falou do impacto. Quando a gente traz esse tema, eu entendo que existe uma dúvida sobre resultado. O que é um resultado quando a gente fala de impacto? Como medir se a ação está dando certo? Esse tema é muito importante, porque são KPIs, né? E há um desafio em buscar KPIs, principalmente quando a gente fala de KPIs sociais. A gente tem alguns formatos, assim, no nosso caso, como a gente leva correção visual, o nosso KPI é o óculos. Então, a gente consegue medir quantas pessoas a gente conseguiu impactar através dos óculos e como aquilo melhorou o desempenho dela na escola, por exemplo. Então, é importante cada projeto, né, buscar qual é o KPI relevante. Nesse caso, a gente mede através da quantidade de óculos que a gente consegue distribuir, porque a partir do óculos, a partir da visão corrigida, aquela pessoa vai conseguir se desenvolver melhor. E buscar KPIs são fundamentais para que a gente consiga dar sustentabilidade aos projetos. E aí acho que é interessante também, queria voltar para a Luciana, para a gente falar um pouco dos desafios. Porque a gente citou aqui alguns dos casos do que vem acontecendo, mas para quem está em casa, para quem está assistindo, ou está numa empresa e quer desenvolver um projeto, qual é o tipo de desafio quando a gente pensa na questão das parcerias estratégicas? Como entender quando a parceria faz sentido para a geração de resultado? Sim, vamos lá. Tem vários desafios, mas pela experiência do que a gente vem fazendo nesse último tempo, tá? O maior desafio que mais contribui para que a gente consiga um resultado positivo é quando a gente faz a conversa inicial com o nosso parceiro e enxerga uma convergência de valores empresariais. E isso, né, eu tenho o prazer de dizer com as duas empresas que estão aqui conosco nesse painel, que isso aconteceu. A gente fez as conversas iniciais e a gente viu, poxa, todos temos o mesmo propósito, né, de ampliar o alcance dos projetos sociais, mudar a realidade das cidades onde a gente atua. Isso é essencial, é o ponto de partida para a gente começar qualquer projeto.
A partir dessa análise, a gente entende o momento de cada uma das empresas, porque a gente tem empresas em graus diferentes de maturidade. E aí pode ser que a gente precise começar fazendo um letramento, né? Como foi comentado ali pela Cris, a gente fez esse trabalho junto com a Porto Belo lá atrás, no início. Ou então a gente pega empresas que já têm um histórico maior de sustentabilidade, onde a gente consegue construir projetos juntos. E é muito bonito você ver essa evolução na relação. Empresas que a gente começou lá atrás, explicando, entendendo junto o que era para fazer, hoje já conseguem construir projetos junto com a gente já consegue fazer essa troca num nível, assim, muito interessante de construir coisas juntas, né? Foi o que a Cris trouxe no exemplo ali da Porto Belo, do Centro de Cultura, que está sendo construído perto da fábrica aqui em Santa Catarina, e também é o exemplo que a gente tem com a Essilor. A Essilor, a gente fez um projeto muito bonito, atrelado a uma das nossas diretrizes sociais, que é a parte de educação. A gente tem educação, cultura, bem-estar e geração de renda como diretrizes sociais, e com esse alinhamento de valores, a gente construiu um projeto que levou lentes corretivas para todas as crianças que necessitavam de uma comunidade carente no interior da Bahia, onde a gente tem próximo de um parque eólico nosso. Nós fizemos todos os exames em mais de 2.000 crianças e fornecemos, em parceria com a Essilor, em torno de 800 lentes corretivas. Então, o desafio é organizar isso tudo, ter essa convergência de valores, estruturar os projetos que fazem sentido para as empresas envolvidas e para a comunidade, porque só dá certo se for um ganha-ganha para todo mundo. Esse aqui é o pulo do gato. E a gente mede isso tudo. A gente mede fazendo correlação com o IDH, a gente mede fazendo correlação com o IDEB, a gente mede fazendo correlação de quanto que foi doado, mas também tem uma parte muito importante que traz o resultado para a gente, que é o qualitativo. Por exemplo, nesse caso da Essilor, a gente teve testemunhos de crianças que falaram: nossa, quer dizer que eu não era uma criança burra, eu só não enxergava. E isso é poderoso, você muda a realidade das pessoas. E esse é um dos grandes objetivos de todas essas parcerias. E uma questão importante que está aparecendo bastante aqui nas respostas é o engajamento, né? Então eu queria voltar com a Cris para entender como que o engajamento acontece na Porto Belo, porque tem a questão da comunidade, como a Luciana trouxe, mas também algo que você já tinha citado, que é o tempo, o entendimento das pessoas sobre a importância do tema. Como que tem sido por aí? O engajamento, ele é um dos nossos conceitos principais no nosso programa de cultura da sustentabilidade, né? Isso a gente começa internamente com todos os nossos colaboradores, a gente amplia para as nossas lojas, né? Nós temos uma rede de franquias de quase 160 lojas, para os nossos fornecedores e também para as pessoas da comunidade onde nós estamos inseridos, né? E esse engajamento, ele vai de uma efetiva comunicação com todos esses públicos, né? Então, a comunicação, seja de letramento, seja de divulgação dos resultados que estão acontecendo, para que todos possam se comprometer. E, além da comunicação, a gente sempre tenta ter programas e propostas para que as pessoas contribuam, né? O voluntariado é um deles, né? Aí, considerando principalmente os nossos colaboradores e as nossas lojas, mas também programas de melhorias, né? Nós tivemos essa semana passada a nossa Semana da Sustentabilidade. Então, somente como um exemplo de engajamento, né, nós temos grupos dentro da nossa indústria que se chamam embaixadores da sustentabilidade e que livremente eles podem propor melhorias para que a gente seja mais sustentável ambientalmente ou socialmente. E a maioria das iniciativas, elas convidam fornecedores para participarem. Uma delas, por exemplo, nós tínhamos os pallets que vêm as embalagens para os nossos produtos. Esses pallets, eles não eram padronizados. Então, cada pallet usado tinha que ser descartado. E era uma montanha de pallets por semana. Então, numa parceria muito simples com o fornecedor, onde a gente aumentou centavos em cada embalagem apenas, a gente conseguiu mudar na cadeia o padrão desse pallet para que ele sirva também como pallet dentro da nossa indústria. Então, ele entra numa circularidade.
Então, desde o voluntariado que engaja pessoas, principalmente para missões mais sociais, até o engajamento em soluções de problemas são muito importantes, né? Nós acreditamos e temos, digamos assim, uma base da nossa estratégia, que a gente não faz nada sozinho em sustentabilidade, né? Sustentabilidade é realmente não só um dever, uma tarefa de todos, mas é algo que, se a gente não fizer coletivamente e de uma forma organizada, né, todo mundo em busca de alguns objetivos em comum, aí daí vem a importância das ODS e tudo mais, a gente não consegue avançar. Então, realmente, engajar é o nosso desafio aqui diário. E pensando nessa questão ainda também, claro, das parcerias, mas dos setores, né, da diferenciação quando você pensa, você falou de fornecedores, a gente tem aqui uma questão de visão. Queria entender com você, Diana, como engajar empresas que não necessariamente é do seu setor, que não necessariamente olharia para a questão da visão, por exemplo, como foi o caso da Engie, a entender que é uma parceria que faz sentido para o negócio. Excelente. Essa questão do engajamento, ela é uma jornada, na verdade, né? O que eu acho interessante, só para acrescentar, a gente trabalha muito voluntariado, a gente se incentiva também aqui internamente, nos parceiros, engajar a liderança. Então, o que eu percebo que é forte quando você tem os projetos sociais alinhados com o core business. Então, é mais fácil internamente você levar, né, o porquê daquele impacto, vira uma conversa corporativa com outros KPIs, além dos KPIs. A gente tem os KPIs financeiros, porque tudo tem que estar dentro da sustentabilidade, mas como aquilo pode impactar positivamente o próprio negócio. E aqui dentro desse órgão que isso acontece porque a gente, na verdade, está indo ali bem dentro do do que a gente faz. O que eu acho mais bonito dessa parceria empresarial em relação ao ESG é justamente a gente se encontra na ODS. Então, os setores são diferentes, mas todos têm algum tipo de projeto relacionado a algum ODS. Então, a gente sempre vai em parcerias nesse ponto, onde a gente se encontra na ODS. Aí, exemplo da Engie, o projeto de educação, como a visão impacta diretamente a educação, a nossa conversa foi muito fluida, fez muito sentido, foi um grande encontro, e dessa forma a gente consegue engajar com outros setores. E aí eu até digo que a questão da saúde visual, ela tem uma beleza, né? Porque como a gente impacta, a saúde visual impacta 8 ODSs, a gente consegue engajar em diversos setores, né? Com diversos setores. Então, eu acho que essa é a grande beleza que as parcerias podem fazer, é esse convite, essa possibilidade de empresas que estão em segmentos completamente diferentes se encontrarem no seu projeto, da sua responsabilidade social, dentro das suas estratégias, né? Então, é uma multidisciplina, e eu acho que é por aí, a gente procurar onde é que está a nossa semelhança social, e a gente vai se encontrar muito, em muitas ODS, na verdade. Esse ponto das ODS também é importante a gente reforçar. Queria entender com você, Luciana, como que é para a Engie entender o que faz sentido para além do impacto da energia em si, que já tem uma responsabilidade enorme socialmente falando, mas para outras questões que também podem servir para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Com certeza, né? A gente acredita muito que o caminho da parceria é o único caminho para a gente resolver problemas complexos como as questões sociais que a gente tem hoje no Brasil, né? E a gente consegue, através dos nossos projetos e juntando todas as nossas diretrizes sociais, cumprir uma gama grande de ODSs, né? E eu vou te dar um outro exemplo de um outro produto social que a gente tem hoje, que é um programa que nasceu como geração de renda, que é Mulheres do Nosso Bairro, tá? É um programa onde a gente fornece incentivo financeiro e toda uma parte de captação para nano e microempreendedoras em diferentes regiões do país. Esse programa nasceu com essa visão de geração de renda, mas ele tem algumas verticais, entre elas uma vertical de integridade, onde a gente fez uma parceria com o Instituto Maria da Penha para fazer combate à violência doméstica. Isso foi algo que a gente começou em 2022, 2023 fizemos uma edição, Porto Belo também foi nossa parceira nessa atividade, onde a gente trouxe as pessoas do Instituto Maria da Penha para fazerem palestras em diversas regiões, para aumentar a conscientização sobre esse tema. E o retorno foi fantástico, a gente teve em várias cidades no estado de Santa Catarina, e agora para 2024 nós vamos ampliar isso.
Quando você olha para essa ação, você fala, puxa, mas o que isso tem a ver com energia? O que isso tem a ver, né, com o negócio da ENGIE? Na realidade, isso tem a ver com bem-estar social, que é uma das nossas diretrizes de responsabilidade social. Isso tem a ver com o bem-estar da comunidade, isso tem a ver com direitos humanos total. Por isso que faz sentido para a gente. E é onde a gente busca essa parceria para poder fazer com que a gente olhe essa mulher empreendedora, que é o foco do nosso projeto, numa forma integral. E, através disso, conseguir com que ela atinja o seu melhor, o seu potencial. Por isso que eu abordo um tema como combate à violência doméstica num projeto de geração de renda. E que acaba extrapolando e trazendo benefícios para toda a comunidade. Algo, por exemplo, que a gente não imaginava, que até colaboradores das empresas que assistiram à palestra aumentaram a sua conscientização e trouxeram casos. Então, assim, foi algo fantástico. É só um exemplo de como essa transversalidade aporta em todos os projetos que a gente tem. E nesse projeto específico, você falou que ele aconteceu em diferentes regiões. Acho que é importante contextualizar também como entender as particularidades de cada região para saber onde faz sentido aplicar cada tipo de projeto e parceria. Exatamente, exatamente. E por isso que é importante a parceria com as pessoas locais e com as empresas locais, porque elas aportam para a gente esse conhecimento. Olha, para esse meu público aqui funciona assim, olha, para essa região, com microempreendedoras a gente precisa trabalhar com nanoempreendedoras, fazendo fomentos de valores R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, ao invés de 10, 15, 20 que a gente fazia normalmente. Então, a gente traz, a parceria, ela traz isso para o projeto. Ela traz esse conhecimento local que o parceiro que trabalha na região tem e faz com que o resultado final seja muito mais efetivo. Então, esse é o grande valor quando você trabalha com essa parceria. Você consegue atingir o teu objetivo muito mais fácil, com muito menos esforço e com um parceiro local que reforça tudo que você faz. E tem uma questão que é importante a gente trazer também, que é em relação à transparência dos projetos, né? Para quem é parceiro, mas para a comunidade, para o funcionário, para a liderança. Como que a Porto Belo consegue trazer esse ponto da transparência quando a gente pensa em parcerias, Cris? É uma empresa de capital aberto, né? Signatária do Novo Mercado, então todos os nossos números são abertos, mas não basta ser aberto, né? A gente precisa fazer com que as pessoas acessem também. Então, a cada ano, né, na publicação do nosso relatório de sustentabilidade, que a gente segue uma metodologia para que todos os indicadores fiquem ali quantificados e esclarecidos para todos, né? Seja por programa, seja, enfim, todas as iniciativas, e a gente trabalha isso na nossa comunicação com a comunidade e com os nossos colaboradores constantemente, né? Divulgando quais foram os resultados das nossas ações, enfim. E com a comunidade, que isso é muito importante, né? A gente faz anualmente uma reunião aberta para os líderes da comunidade, onde a gente apresenta as evoluções em todos os pilares do ESG, né? Seja no pilar econômico, onde a gente mostra que investimentos vamos ter, quais são as oportunidades para a cidade, enfim, como está a nossa governança, seja no pilar social, quais são os programas, quais são os projetos, como as pessoas podem se envolver, e também no tema ambiental, né, que é sempre muito importante para a cidade, porque uma grande indústria localizada numa pequena cidade tem sempre uma questão assimétrica de impactos, né? Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Então, a transparência, ela de um lado, uma forma de organizar os resultados e deixá-los disponíveis, e, de outro lado, um programa de comunicação para que a gente também possa se conectar com as pessoas que precisam entender aqueles resultados, precisam saber desses resultados, né? E isso é algo que as pessoas buscam, né? O nosso relatório de sustentabilidade disponível em alguns canais internos, na internet, enfim, volta e meia a gente recebe demandas por partes específicas. O que significa exatamente tal programa, tal resultado, enfim. Então, esse diálogo com os nossos públicos é bastante importante mesmo. Bom, eu como jornalista e leitora de muitos relatórios de sustentabilidade, sei que ali é um lugar incrível para você entender o que a empresa está fazendo e até para ter novas ideias, né? Entender essa geração de resultado e de impacto.
Então, bem legal trazer esse ponto. Acho que seria importante a gente falar um pouco também sobre visão de futuro, né? A gente está aí num ano super importante para o país, a gente deve ter COP30 aqui ano que vem. Como fortalecer parcerias, como engajar mais empresas ou aumentar os projetos que já existem? Se as três puderem trazer esses pontos, acho que é importante também para a gente pensar aqui. Vamos lá, vamos começar a trazer um pouquinho das ideias para todo mundo poder contribuir. Uma coisa que a gente vem notando há bastante tempo, por exemplo, por sermos uma empresa listada, a gente sempre fez um dia, que a gente chama de End Day, um dia com todos os nossos investidores, tá? E no passado, a gente notava que o interesse na pauta ESG era pro forma, era mínimo, mas isso vem mudando. Nos últimos anos, quando a gente faz essa conversa com todos os nossos investidores, a gente recebe cada vez mais espaço para a pauta ESG nessa conversa. Também a gente recebe depois muito mais perguntas acerca do tema. Então, para entender o que a empresa está pensando, como a empresa está fazendo, como a empresa está se estruturando, como que são feitos os investimentos. E, para mim, isso reflete o que o mercado, como o mercado está olhando esse tema e como ele vai evoluir daqui para frente. Cada vez mais a gente tem percebido as empresas nos procurando e a gente também procurando outras empresas para desenvolver essas parcerias, para que esse tema seja construído em bases sustentáveis. Não é algo que você faz um ano, porque tem interesse, porque enquanto estou implementando um projeto num lugar específico. Os nossos empreendimentos são empreendimentos que vão para ficar nas localidades 25, 30, 40 anos. A gente tem concessões de 30 anos. Então, são empreendimentos de longo prazo e a gente reflete essa longevidade, essa sustentabilidade nas nossas ações de ESG, em todas as três áreas, né? O ambiental, social e também na governança. Então, para mim, o longo prazo, a evolução da questão do ESG passa muito pelas parcerias, passa pelo retorno de valor, a gente conseguir colocar nos relatórios de sustentabilidade, como vocês comentaram, nas conversas com os investidores, internamente para os nossos colaboradores, o que é feito, como é feito e qual é o resultado. Porque isso internamente também para o nosso colaborador tem um impacto super positivo, tanto em grau de favorabilidade, de orgulho interno, de retenção de colaboradores. Tudo isso contribui para que a gente tenha também internamente um clima organizacional muito positivo. Então, eu vejo que essa evolução no ESG, ela não é moda, ela veio para ficar, ela tem que ser feita de forma consciente, de forma muito trabalhada, baseada em indicadores internos, em indicadores externos, na transparência da comunicação e no resultado. Mas ela dá frutos permanentes em todas as áreas da empresa, seja a percepção dos stakeholders externos, seja também a percepção dos nossos colaboradores internos e até quando você trabalha employer branding, retenção, tudo isso está envolvido nesse caminho. Então, para mim, é um caminho sem volta, mas é um caminho muito, muito gratificante, porque os resultados, os impactos são super positivos. Muito legal. Diana, quer completar? Quando a gente pensa em futuro, é justamente buscar parceiros. Eu acho que a gente trabalha muito em advocacy, né, que a gente chama de advocacy, que é buscar parcerias, dando exemplo do próprio sucesso dos próprios projetos. Eu acho que quando os projetos como eles são bem estruturados e os resultados deles são reais, eles falam por si só. Então, quando a gente consegue dividir esse sucesso qualitativo, quantitativo, né, com outras empresas, com outros setores, a gente começa a chamar a atenção e aí a gente consegue ampliar essa rede de parceria público-privada, né, porque muitas vezes a gente implementa um projeto ali privado que tem um impacto social tão relevante que a gente extrapola para outras esferas e consegue atrair mais outros parceiros. Então, a forma que a gente vê o futuro aqui é realmente cuidando dos projetos atuais, garantindo a sustentabilidade deles e dividindo o impacto e o real impacto dele. Então, é assim que a gente prevê, busca, né, outras parcerias para a gente conseguir ampliar. Porque a nossa parte como empresa a gente consegue fazer, mas realmente para a complexidade dos problemas que a gente está lidando, né, dos números, a gente é preciso juntar forças. Então, o próprio exemplo dos próprios projetos, eles trazem aquilo que a Luciane comentou. As outras empresas passam a nos procurar para entender como também a gente consegue fazer novos projetos. Sim. Cris?
Bom, falando sobre futuro, a gente está num momento bastante interessante sobre isso, e até a Andy aqui presente nos inspirou bastante, né? Nós entendemos que aprendemos muito com outras empresas e muitas outras empresas vêm nos procurar para aprender também, né? Como é que eu posso colaborar, como é que eu posso organizar uma determinada ação, enfim. E marcas importantes, como as 3 que estão aqui, né, elas abrem portas, né? Então, é muito mais eficiente uma empresa como uma Engie, como uma Luxótica, não sei exatamente se pronunciei corretamente, ou Porto Belo, podem chegar e propor para os seus fornecedores, para os seus clientes, enfim, do que uma ONG ou uma organização menor fazer essa interlocução. Então, refletindo muito sobre isso, com algumas parcerias que a gente já vem fazendo com clientes aqui no estado, a Cassol, por exemplo, que é uma rede de materiais de construção, uma rede de supermercados em Tijucas, enfim, N outras empresas, a gente resolveu estabelecer um instituto que vai ser o Instituto Porto Belo, vai ser o nosso braço das ações sociais. E um dos propósitos desse instituto é ser um hub de conhecimento para alavancar a geração de renda nas comunidades. Ou seja, a gente tem como propósito conectar outras empresas com outras associações, com comunidades, com institutos, enfim, que estão tendo uma realidade, né? E nessa conexão ajudar no conhecimento, no planejamento, né? Então, essa ideia de futuro é exatamente a gente ser mais um elo dessa corrente, né? Assim como a gente se conectou com a Engie, por exemplo, né? A gente quer que outras empresas também se conectem conosco e que a gente possa passar adiante esse conhecimento, esse know-how, de uma forma estruturada, obviamente, né? Mas para que esse jeito de fazer sustentabilidade, de construir um futuro melhor, ele seja capacidade de muitos, né? E de empresas de escalas diferentes, né? Então, o nosso propósito de futuro aí para o ano de 2025, 26, 27, né? É que o nosso instituto, que a gente acabou de aprovar no nosso conselho, no nosso conselho também de acionistas, né, que a sustentabilidade na Porto Belo ela é puxada pelo nosso conselho de acionistas também, a gente possa desenvolver todos esses projetos aí conectados com o Instituto Porto Belo. Muito legal. Saber da novidade assim, primeira mão. É bem recente, a gente divulgou essa semana. Luciana? Não, e esse é o poder da rede, né? A gente poder desenvolver e servir de exemplo, servir de estímulo e replicar esse bom comportamento em todos os outros lugares. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse é o grande poder dessa conexão das empresas. A gente dá o exemplo e, através do exemplo, inspirar os outros e repetir e ampliar o alcance. Esse é o ponto, para mim, principal das parcerias. Legal. A gente está indo para os minutos finais, a nossa conversa passou super rápido, então eu queria convidar vocês para deixar um recado final, uma dica ou algum tema que faltou a gente abordar ali, a gente conseguiria falar brevemente. Quer começar? Diana, Luciana, quem? Posso começar, né? Eu acho que o primeiro, obrigado, eu acho que summits como esse são importantes para que a gente possa passar os bons exemplos e dizer que os projetos, esses projetos são muito importantes, eles são sempre importantes e no nosso caso, por exemplo, né, a gente tem um projeto que ele é importante para esse Luxótica porque ele está totalmente atrelado à nossa missão. Eles são projetos importantes para os parceiros, né? Nesse caso, uma parceria muito legal que a gente tem com a Engie, que é do setor de energia, mas que está alinhado com a estratégia deles de responsabilidade social. São projetos que são importantes para o estudante, nesse exemplo, né, para as pessoas que recebem os óculos, porque eles podem acessar através dos óculos e se desenvolverem melhor, e que são projetos importantes para toda a sociedade, para o governo, porque o que a gente está fazendo aqui é contribuir para levar desenvolvimento social. Então, são temas extremamente relevantes e importantes para todas as esferas. Então, fico muito feliz de poder contribuir
e de estar em lugares como esse conversando com pessoas e empresas tão interessantes. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você pela presença. Cris, quer comentar? Bom, sim, pode ser. Obrigada novamente, obrigada pela Indy, pelo convite. Realmente é uma oportunidade incrível poder debater esse tema, né? Acho que, além do agradecimento, a gente tem sempre que provocar quem estiver nos assistindo, as outras empresas, as pessoas, a se conectarem, né? A fazerem os trabalhos buscando essas conexões, né? Não tem nada mais poderoso do que isso. Seja lá no nível inicial de uma associação, de uma comunidade, de uma pessoa ajudando a outra, seja de grupos se conectando, de empresas se conectando, juntando o poder público também. Então, eu acho que o recado que a Porto Belo poderia deixar é esse de valorizar e de se propor a ser um parceiro de alguém, né? Uhum. Luciana, para a gente terminar. Bom, novamente, acho que a palavra é gratidão, né, por todos que participaram, dedicaram o seu tempo para estar aqui discutindo esse assunto tão relevante. E, para mim, a mensagem final que é importante é que, quando a gente trata de questões sociais, não existe competição, mas sim cooperação. Cooperação é a palavra. E a gente vê isso nos nossos projetos, no Parcerias do Bem, a gente tem empresas do mesmo setor de energia, que poderiam ser consideradas nossas competidoras, trabalhando junto com a gente nos projetos sociais. E é isso que a gente quer ver multiplicado e ampliado, essa cooperação entre empresas de setores diferentes, gerando complementariedade e ampliando os resultados do projeto. Esse é o caminho para que a gente consiga efetivamente modificar a realidade social. E cada pedacinho conta. Não importa o quão pequena seja a tua participação, não importa o que você está fazendo, todo pedacinho conta, todo pedacinho contribui para mudar a realidade de alguém. Então, acho que fica aqui o convite para quem está nos assistindo, se quiser saber mais das iniciativas, se quiser embarcar nessa jornada, para nos procurar, para que a gente possa trocar experiências e entender como alavancar isso juntos. Excelente, muito legal mesmo. A gente conversou então hoje sobre parcerias do bem e o impacto dessas parcerias nos negócios e nas comunidades. Esse foi mais um painel do nosso Summit ESG e tem outros conteúdos já publicados tanto no nosso YouTube quanto no nosso site. Obrigada pela audiência e até a próxima.